Akira é um mangá criado por Katsuhiro Otomo em 1982 e que recebeu um filme em formato de anime em 1988. Depois de uma explosão e de uma terceira guerra mundial, Tóquio não existe mais. O que existe agora é Neo-Tóquio, uma cidade distópica, cheia de tecnologia, de neon, de hologramas. Enquanto nas ruas as pessoas passavam fome, eram marginalizadas e entregues à violência. Alguns acreditam que existe alguém que pode mudar isso. Algo ou alguém que pode ser um mito, uma lenda. Esse é Akira. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quiser ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa no dia 16 de julho de 1988, em Tóquio, onde acontece uma imensa explosão que destrói toda a cidade. Era o início da Terceira Guerra Mundial. 31 anos depois, no ano de 2019, no ano seguinte inclusive, aconteceriam as Olimpíadas de Tóquio. No local onde aquela bomba explodiu, só existia uma imensa cratera agora, e a cidade foi reconstruída como Neo-Tóquio. Era uma cidade atormentada pela corrupção, por protestos antigovernamentais, por terrorismo e violência de gangues. O governo era corrupto e não funcionava. Escolas e hospitais eram extremamente precários. Existiam ativistas e até mesmo terroristas que combatiam esse sistema, enquanto a maioria da população vivia marginalizada, contida pela polícia e pelo exército fora das ruas. Isso causou o aumento de gangues, sendo uma dessas lideradas por um jovem chamado Kaneda. Num bar decadente de um dos bairros pobres da cidade, um garoto entra e fala com outro de jaqueta vermelha sobre terem encurralado uma gangue rival, os Palhaços. Esse garoto de jaqueta vermelha é Shotaro Kaneda, líder da gangue dos Cápsulas, e o amigo que o chamou é Yamagata. Eles se aproximam de um terceiro membro do grupo do lado de fora, o mais jovem da equipe, Tetsuo Shima. Tetsuo inclusive admirava e invejava a moto de 1.200 cilindradas de Kaneda, mas ninguém conseguia manobrar aquela moto. Ela era adaptada especialmente para Kaneda. Com extrema velocidade, eles andam por uma Neo-Tóquio cheia de luzes de neon, de corrupção, de desigualdade social e de violência, inclusive do governo e dos militares. Os Cápsulas alcançam a gangue rival e Kaneda confronta diretamente o líder dos Palhaços, fazendo manobras extremas com a sua moto personalizada. O problema é que no meio desse confronto a polícia aparece, acabando com tudo. Todos fogem usando as manifestações violentas de estudantes e de protestos contra reformas tributárias para despistar os policiais. Enquanto isso, por uma das ruas de Neo-Tóquio, um homem sangrando corre levando um garoto de aparência estranha e de pele azul enrugada, com o número 26 marcado na sua mão. O homem é encurralado por policiais que, ao perceberem que ele estava armado, atiram e o matam. A criança tenta fugir, mas ao ver o horror da violência, ele grita, e de repente uma onda de energia destrói prédios na sua volta. E na frente de todos, o garoto simplesmente desaparece. Em outra parte, um outro garoto, um pouco mais velho, com aparência parecida, indica ao coronel Shikishima, das forças de autodefesa do Japão, que quem eles buscam está a oeste dali. No meio da confusão dos protestos e da fuga dos Cápsulas, Tetsuo se separou dos outros e até confrontava um membro dos Palhaços. Mas numa rápida distração, Tetsuo não percebe aquele garoto de pele azul bem na sua frente. E antes de bater na criança, a moto de Tetsuo simplesmente explode.
Tetsuo fica gravemente ferido, e para piorar, helicópteros militares aparecem, com aquele outro garoto mais velho de pele azul encontrando esse outro mais jovem, dizendo que eles não podem viver fora do seu mundo. Ele tá ali para levá-lo de volta para casa. Assim, os soldados rendem o grupo de Kaneda, levando o garoto de pele azul e Tetsuo no seu helicóptero. O grupo de Kaneda é interrogado, mas são liberados, porque os militares estavam na busca por rebeldes na verdade, e eles eram só uma gangue de motoqueiros qualquer. Tinham outras pessoas presas ali, inclusive uma garota que chama a atenção de Kaneda. E Kaneda diz que ela também era do seu grupo, então ela também é liberada. Acontece que a garota realmente era do grupo de rebeldes, e simplesmente agradece a ajuda de Kaneda e vai embora. Enquanto isso, numa instalação secreta do governo, Tetsuo passava por testes. O cientista Dr. Onishi chama pelo coronel e mostra que o padrão cerebral de Tetsuo é diferente. Pode ter ficado assim depois do contato com o número 26, ou pode ser dele mesmo. Mas esse padrão é muito parecido com o padrão de alguém chamado Akira. A única coisa que preocupa o coronel é que eles não consigam controlar o seu poder, como não controlaram o poder de Akira, o poder equivalente ao de um deus. Numa noite, Tetsuo foge e encontra uma amiga, Kaori. Ele conta como acordou numa maca, lembrando dos experimentos como se mexessem dentro da sua cabeça. Tetsuo só queria fugir dali. No outro dia, no meio de uma aula, a moto de Kaneda é roubada. Quando Kaneda olha pela janela, ele vê que era Tetsuo com Kaori. Eles queriam fugir para longe, mas a moto tem uma pane no meio do caminho. O problema é que a moto de Kaneda era visada, e isso chama a atenção da gangue dos palhaços, que atacam Tetsuo e Kaori. Mas rapidamente Kaneda e os outros chegam para ajudar, evitando o pior. Kaneda salva Tetsuo e eles se vingam dos palhaços. Mas Tetsuo parecia mais irritado que o normal. Ele queria matar aqueles membros dos palhaços. E ele se irrita com Kaneda inclusive, dizendo que ele acha que Tetsuo é um fracasso, por isso sempre aparece para ajudá-lo. Ele não é tão indefeso assim, e um dia vai provar isso. Irritado, Tetsuo começa a andar e começa a ter dores de cabeça e alucinações bizarras. Visões de destruição, do seu próprio corpo aberto e visões com um garoto e um nome: Akira. Essa perturbação chama a atenção dos militares e então o Dr. Onishi ordena que a cobaia seja recapturada. E dessa vez, Kaneda não consegue ajudá-lo. Naquela noite, Kaneda e os seus amigos estavam incomodados, tentando passar o tempo num dos centros de Neo Tóquio, quando de repente, uma explosão acontece. Militares atiram e rebeldes saem correndo, e Kaneda vê quem estava no meio deles. Era aquela garota que ele salvou dos militares no outro dia. O nome dela é Kei, e ela tentava fugir pelos esgotos, quando é encurralada. Então Kaneda, que a seguiu, aparece para salvá-la. Enquanto isso, nos laboratórios do governo, Tetsuo passava por mais experimentos, enquanto relembrava da sua infância, com o seu melhor amigo, Kaneda. Mas o seu sonho se torna num pesadelo de pura destruição. Nesse lugar, o coronel e o Dr. Onishi vão ao encontro de uma outra garota de pele azul. É uma garota, mas ela tem a pele como a de uma idosa, e a marca na sua mão era do número 25. Ela conta que teve um sonho onde viu a cidade coberta por uma grande sombra e muita gente morta. A número 25 tem a habilidade de prever o futuro, e ela previu a destruição de Neo Tóquio. O coronel e o Dr. Onishi vão até uma área subterrânea em algum outro lugar, onde observam uma imensa cápsula de contenção, que não tinha nada de errado, nenhuma anomalia, nenhum sinal de energia ou fenômenos paranormais. E na cápsula tinha uma inscrição:
Akira. Pelo subsolo de Neo Tóquio, Kei, agora com Kaneda acompanhando, procura por Ryu, um dos líderes do grupo de rebeldes. Ele chega a acreditar que Kaneda seja um espião e o deixa preso, enquanto os rebeldes conversam sobre uma nova invasão nos laboratórios secretos do governo. O problema é que da última vez que eles tentaram isso, não deu muito certo. Foram eles que invadiram e tiraram dali o garoto de pele azul, o número 26. Seu nome é Takashi. Mas agora eles queriam informações da nova cobaia. O seu nome é Tetsuo. E nesse momento Kaneda diz que Tetsuo é seu amigo. Com isso, Kaneda se junta à célula de resistência. Acontece que a resistência luta contra o governo que se instaurou em Neo Tóquio, um regime autoritário. E os rebeldes lutam contra isso, inclusive com alguns rezando por uma intervenção divina, rezando para Akira, dizendo que em algum momento ele vai surgir e vai libertar Neo Tóquio, como num renascimento. Mas ninguém nunca viu Akira de fato, ele era praticamente um mito. Enquanto isso, o coronel Shikishima vai até o parlamento pedir investimento para controlar poderes como os de Akira. Mas os senadores não acreditam nessa previsão de destruição de Neo Tóquio e dizem que o coronel pode estar usando o nome de Akira para encobrir os seus próprios erros. Isso enfurece o coronel, que deixa a reunião frustrado. Naquela noite, Tetsuo começa a sofrer com dores de cabeça e começa a ter grandes alucinações com bichos de pelúcia gigantes destruindo tudo, tentando matá-lo. Isso na verdade era obra do poder daquelas 3 crianças de pele azul. A número 25 é Kyoko, o número 26 é Takashi e o número 27 é Masaru. Eles tentavam matar Tetsuo para evitar que o seu possível enorme poder saísse de controle. Mas quando um vidro se quebra e corta o pé de Tetsuo, as crianças recuam assustadas. Isso deixa Tetsuo extremamente irritado e furioso, e ele começa a demonstrar poderes absurdos. Ele destrói a porta do quarto onde era mantido no laboratório e com um simples gesto ele mata médicos e seguranças. Nesse momento, o grupo de rebeldes coloca o seu plano em ação. Eles entram nos laboratórios dizendo que estão ali para adiantar um serviço elétrico que foi solicitado. Mas assim que entram, eles são encontrados andando pelos esgotos. O grupo precisa lutar contra os seguranças para sobreviver. Alguns membros, inclusive, morrem no processo. Mas Kaneda consegue salvar Kei. E os dois acabam escutando sobre o que estava acontecendo ali em cima com Tetsuo. Os militares disparavam contra Tetsuo, mas as balas paravam no ar. Tetsuo conseguia controlar um tipo de energia que destruía tudo à sua volta, como uma telecinese que deixava um rastro de morte e destruição por onde passava. Ele vai até o quarto das crianças, onde mais uma vez as ilusões com os bichos de pelúcia se iniciam. Mas Tetsuo já sabia o que era aquilo, e ataca os garotos, agora conseguindo controlar suas habilidades. Mas as crianças se defendem também com um poder parecido, com uma forte telecinese. E quando Tetsuo se aproxima de Takashi, ele percebe que é aquele garoto que quase atropelou. Então entende que o que causou a explosão da sua moto foram os poderes sobrenaturais dessa criança. O coronel e o doutor também aparecem ali no quarto das crianças tentando acalmar Tetsuo. E Tetsuo entende que foram eles que fizeram os experimentos nele. Nesse momento, a número 25 fala com Tetsuo telepaticamente, dizendo para ele controlar o seu poder ou as consequências seriam terríveis. Só que nesse momento, é Tetsuo quem lê a mente dela e descobre que existe alguém maior e mais forte que ele. Esse era Akira. Enfurecido, Tetsuo quer saber onde pode encontrar esse tal de Akira, que fica aparecendo na sua mente o tempo todo. E então ele começa a causar
ainda mais destruição. Nesse momento, Kaneda e Kei aparecem ali, chamando a atenção de Tetsuo. E Kaneda diz que está ali para salvá-lo. Só que Tetsuo se irrita. Ele diz que não precisa mais da ajuda dele. Ele é superior agora. Ele é quem vai ajudar o pobre e indefeso amigo. E Tetsuo começa a perder o controle. Para evitar isso, Kyoko, a número 25, tenta pará-lo, mas Tetsuo lê a sua mente mais uma vez e descobre a localização de Akira. Ele estava num armazenamento subterrâneo, embaixo do Estádio Olímpico de Tóquio. Então, simplesmente voando, Tetsuo foge do hospital e parte para uma busca por Akira. Com tudo mais tranquilo, mas no meio daquela destruição, um porta-voz do Conselho Executivo de Neo Tóquio informa ao Coronel Shikishima que está sendo deposto do seu cargo. Ele não conseguiu manter nem a segurança daquele local. Mas o coronel simplesmente mata esse porta-voz e começa a colocar todos os policiais e militares contra o governo, dizendo que eles não devem seguir ordens de políticos e empresários corruptos. Eles só devem destruir Tetsuo a qualquer custo. No antigo ponto de encontro dos Cápsulas, aquele bar onde Yamagata chamou Kaneda no começo disso tudo, Tetsuo estava ali esperando pela sua antiga gangue. Quando Yamagata e Kai aparecem, eles encontram tudo destruído e o dono do bar morto. E ali, Tetsuo estava rindo disso tudo. E quando Yamagata percebe que foi ele quem fez aquilo, Yamagata vai pra cima, sem saber do enorme poder de Tetsuo. Kei e Kaneda foram detidos pelos militares, e Kaneda questiona quem será que é esse Akira. Então Kei explica que muitos acreditam que ele é pura energia, ele é a evolução. Acontece que quem falava através de Kei nesse momento era Kyoko, a número 25. Dizendo que Tetsuo precisava ser detido, porque no passado, homens do governo tentaram controlar esse poder, e ele saiu do controle, destruindo Tóquio 31 anos atrás. Aquela explosão que começou a Terceira Guerra Mundial foi o descontrole do poder de Akira. E Tetsuo tem um poder parecido, por isso ele precisa ser detido. Assim, Kyoko facilita a fuga de Kei e de Kaneda. Os dois conseguem fugir e se escondem pelas ruas até chegar no bar de ponto de encontro dos Cápsulas, onde Kaneda encontra Kai, que conta o que aconteceu com Yamagata. O seu amigo estava morto. Kaneda e Tetsuo são órfãos e cresceram praticamente juntos no orfanato. Mas Tetsuo era pequeno e era alvo dos outros. Nunca foi fácil para ele. E talvez, ao despertar esse poder, esses sentimentos afloraram todos esses outros sentimentos reprimidos dentro dele. Nesse momento, Takashi, o número 26, leva Kei na frente de Kaneda e desaparece. E Kyoko fala telepaticamente com Kaneda, contando que não foi o encontro com Takashi que fez Tetsuo se transformar nisso. Todos têm dentro de si a energia de Akira, e se esse poder desperta, o indivíduo deve fazer a sua escolha. E Tetsuo fez a dele. Pelas ruas, desesperado para encontrar Tetsuo, o coronel Shikishima coloca Neo Tóquio sob lei marcial e avança para cima dos rebeldes, matando Ryu inclusive. E indo também contra Nezo, um dos membros do parlamento que na verdade era infiltrado e atuava ao lado dos rebeldes. Pelas ruas de Neo Tóquio, Tetsuo aparece, pronto para destruir tudo, usando um pano vermelho em volta do seu corpo, como se fosse uma capa. Os militares disparam e os tiros não o acertam, e a população vê isso. Então fanáticos dizem que aquele é o Akira. O Akira despertou para salvá-los. A destruição pelas ruas era cada vez maior, o caos era generalizado.
Todo o exército lutava contra um único garoto, e a população fanática o via cada vez mais como um purificador, um messias. E a cada ataque dos militares, Tetsuo causava cada vez mais destruição, atacando brutalmente todos que tentavam ficar no seu caminho. Até que ele chega no depósito criogênico de Akira, embaixo do estádio. Só que ali, Kei aparece para impedi-lo. Na verdade, Kei estava sendo controlada por Kyoko. Ela diz que ele vai perder o controle se continuar assim. E para tentar contê-lo, um combate se inicia que até destrói o estádio do lado de cima, levando a imensa contenção para a superfície. O problema é que essa luta começa a energizar a contenção, causando destruição a toda a sua volta. Com isso, Kei é derrotada e Tetsuo consegue chegar no núcleo da contenção, na cápsula de Akira. E quando ele a abre, só encontra cápsulas, tubos com um líquido estranho ali dentro e órgãos. Esse era o Akira. O coronel Shikishima fala por um alto-falante que depois que o corpo de Akira foi submetido a todos os estudos e experimentos no passado, isso é tudo que sobrou dele. Órgãos e amostras de tecido. Esse era o Messias que todos os fanáticos ali idolatravam. Um monte de tubos com células. Então o coronel diz pra ele voltar pra casa. Mas Tetsuo estava irritado. Nesse momento, Kaneda pega sua moto e vai ao encontro de Tetsuo. E chega se aproximando sozinho no meio daquela destruição, carregando um rifle de laser. E dizendo que Tetsuo sempre foi um moleque chorão, Kaneda dispara. Ele atinge o braço de Tetsuo e logo em seguida ele tenta disparar no seu peito, mas o rifle de laser não tinha mais bateria. Kaneda estava irritado pela morte de Yamagata e Tetsuo se vangloria porque ele agora é o superior. Os militares nesse momento disparam lasers de um satélite em cima do garoto e o máximo que conseguem é que Tetsuo perca um braço. Quando eles disparam uma segunda vez, Tetsuo cria uma barreira de contenção em volta dele e de Kaneda. E voa até o espaço, onde simplesmente destrói o satélite. O coronel observa toda aquela destruição, o satélite caindo na terra, e o Dr. Onishi vê aquele poder com admiração. Nesse momento, Tetsuo simplesmente volta para o estádio em ruínas e reconstrói o seu braço telecineticamente com cabos e metais. Na base móvel dos militares, onde o Dr. Onishi analisava os sinais de Tetsuo, o coronel aparece. O doutor diz que com aquela energia eles podem até descobrir segredos da essência universal. Mas o coronel vê algo perturbador. O doutor não freou os poderes de Tetsuo de propósito. Ele permitiu esse aumento de poder para seus próprios experimentos. No estádio destruído e abandonado, Kaori procura por Tetsuo e o encontra em sofrimento. O seu braço robótico parecia ganhar vida. O coronel Shikishima também aparece e percebe que o garoto sentia muita dor. Acontece que as drogas de controle da enxaqueca que eram administradas em Tetsuo eram também para impedir a evolução incontrolável das suas habilidades. Ou seja, ele precisa voltar para o laboratório ou o seu sofrimento seria cada vez maior. Mas Tetsuo se recusa a voltar. Ele não vai viver preso sendo controlado como aqueles 3 garotos viviam. Então o coronel dispara. Só que mesmo sendo atingido, Tetsuo continua ali. E o seu braço agora começa a se tornar numa coisa monstruosa que quase mata o coronel. Só que nesse momento, Kaneda aparece mais uma vez com um rifle de laser. Kaneda e Tetsuo entram em confronto, e até mesmo os 3 garotos aparecem para ajudar. Mas Tetsuo
já era incapaz de controlar os seus poderes. E o corpo dele começa a se transformar numa massa gigante e grotesca que cresce sem parar, inclusive envolvendo Kaneda e esmagando Kaori até a morte. Essa massa bizarra que Tetsuo se tornou, inclusive, tem a forma de um bebê, mostrando como, antes de conseguir poder, Tetsuo era um invejoso, fraco e incapaz. Alguém infantil. E quando conseguiu poder, ele foi facilmente corrompido. Ele era como um bebê sem rumo. Kaneda consegue sair daquela massa abrindo passagem com um rifle de laser, enquanto os 3 garotos, Kyoko, Takashi e Masaru, conseguem juntos reviver os pedaços daqueles tubos e, juntando tudo aquilo, eles revivem Akira. Akira era um garoto, uma criança, e ele consegue impedir o crescimento da massa. Akira cria uma singularidade, uma nova explosão, como foi a de 1988. Os garotos teletransportam o Coronel Shikishima para uma distância segura, dentro de um túnel, enquanto a singularidade destrói Neo Tóquio, assim como aquilo destruiu Tóquio original há 31 anos atrás. O problema é que isso vai envolvendo Tetsuo e Kaneda também. E nesse momento, Tetsuo, pela primeira vez, pede ajuda para o seu antigo amigo. Tetsuo se tornou uma grande ameaça, mas Kaneda ainda acredita que sobrou algo da humanidade do seu antigo amigo. E em contrapartida, Tetsuo, que poderia ter acabado com Kaneda facilmente em qualquer momento, não fez isso, porque no fundo se importava muito com o seu talvez primeiro e único amigo de verdade. Kaneda é engolido pela singularidade e nesse momento Takashi, o número 26, corre para ajudá-lo, já que Kaneda não tem nada a ver com isso, mas ele não conseguiria voltar daquela singularidade sozinho. Então Kyoko e Masaru decidem ir também, porque talvez os 3 juntos consigam salvar os inocentes. Ali dentro da singularidade era quase que uma outra dimensão, onde Kaneda vê os sonhos de Tetsuo e o seu passado no orfanato, e vê como Tetsuo confiava em Kaneda como amigo. Kaneda o protegia. Tetsuo foi abandonado e no orfanato sofria nas mãos dos garotos maiores, mas Kaneda o protegia. E isso criou nele um sentimento conflitante. Ele admirava Kaneda, mas odiava ter que precisar da sua proteção. Kaneda vê também o sonho dos outros garotos e as suas próprias histórias. Todos eles eram órfãos. O número deles era correspondente ao quarto deles no orfanato. E Akira era o número 28. Ali, cientistas faziam experimentos nas crianças contra a sua vontade, na intenção de criar um exército com poderes sobrenaturais, poderes psíquicos e telecinéticos. Eles eram chamados de Espers. Isso aconteceu até que um deles saiu do controle, um que tinha habilidades superiores à dos outros. Esse era Akira. Akira era uma das primeiras crianças com poderes psíquicos a ser estudada pelo governo na tentativa de criar uma arma de guerra durante a época da Guerra Fria nos anos 80. Só que quando esse poder foi liberado, houve a grande explosão. Aquelas crianças não eram mais crianças há muito tempo. Kyoko, Takashi e Masaru conseguem devolver Kaneda a Neo Tóquio. A singularidade era tão poderosa como um Big Bang, como o início de um novo universo. Os efeitos são desastrosos, inclusive o Dr. Onishi vê aquilo fascinado, mas no meio do seu fascínio, ele morre com o desabamento do seu próprio laboratório. Depois de consumir a maior parte de Neo Tóquio, a singularidade simplesmente desaparece e a água inunda a cratera deixada no seu lugar.
Foram os Espers que levaram Akira e junto levaram Tetsuo. Eles disseram que salvariam os inocentes e Tetsuo era inocente. Até ser corrompido pelos experimentos, pela tecnologia, pela pressão, pela amargura e pelo abandono. E no fim, Kaneda sempre vai ter um pedaço do seu amigo e uma lembrança boa dentro dele. Lamentando a perda de Tetsuo e por tudo que ele passou, Kaneda descobre que Kei e Kai sobreviveram e também o Coronel Shikishima, que observa o nascer de um novo dia, de um novo amanhã. Enquanto isso, num outro plano de existência, numa outra realidade, Tetsuo, muito mais tranquilo, se aceitando agora, ele se apresenta dizendo: "Eu sou Tetsuo". E então desencadeia a criação de um novo universo, transcendendo as limitações da existência humana, ao lado dos Espers e ao lado de Akira. E é desse jeito que termina a história. Akira é um marco dos mangás e principalmente dos animes no ocidente. E é uma das primeiras obras a abordar o cyberpunk no Japão. Usa como tema central essa trama de crianças com poderes, mas foca muito na parte social, abordando bastante a parte política de Neo Tóquio também. Tudo isso era um reflexo do medo e do trauma dos japoneses na época, depois da bomba atômica. Por isso, o foco da história são os adolescentes e as crianças, porque seriam o futuro do país. Mas existia muita degradação social, uma juventude rebelde e um mau uso da tecnologia. Akira é responsável pela divulgação das animações japonesas no ocidente. É um clássico cult. E muitas obras, a partir daí, usaram a estrutura de Akira como base. Coisas atuais inclusive, como Stranger Things, por exemplo. O anime teve uma qualidade visual fora do padrão para a época, e é de altíssima qualidade até os dias de hoje. O anime é só um filme de 2 horas, então resume e deixa muita coisa de fora se comparado com o material original, que tem mais de 2000 páginas. Ou seja, o mangá desenvolve tudo de uma forma muito maior. Mas mesmo assim, o anime é fantástico. Akira é uma obra aberta a interpretações, pode ser vista de várias formas, mas em qualquer uma dessas visões é um dos títulos mais influentes na história dos animes. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.